Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 29. Deus abençoe a todos que aqui chegaram, e que Deus possa abençoar cada um que vai nos acompanhar aonde ele estiver, na sua casa, no carro, no trabalho, e Deus possa abençoar cada uma dessas pessoas também. Palavra do Senhor que está em Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra mais uma vez, que só é através dela que nós podemos estar aqui reunidos na Tua presença. Abençoa cada um que aqui já chegou, aqueles que ainda poderão chegar nessa noite, e que o Senhor, através do Espírito Santo, venha continuar falando conosco. Ó Senhor, nós somos pó, barro e cinza, mas o Senhor é grande e é forte, e é por isso que nós estamos aqui pedindo a Tua graça, as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas mais uma vez, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o versículo que lemos, o primeiro versículo diz: dá vigor ao cansado e multiplica forças aos que não têm nenhum vigor. Esta é uma passagem que mostra que Deus, Ele é um Deus que tem poder também para nos dar força para prosseguirmos na jornada. Nós sabemos que os dias que vivemos são dias maus, são dias difíceis, tribulosos, aonde a cada dia você tem que enfrentar um gigante. Cada dia nós enfrentamos um gigante, todo dia é assim, seja no ministério, seja no cotidiano, enfim, nós sempre estaremos enfrentando batalhas, porque essa é a vida de todo cristão. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós viveremos assim, de altos, baixos, altos e baixos. Mas esse é o gráfico da vida. Se a gente olhar e observar, quando uma pessoa ainda vive, o gráfico é subindo e descendo. O aparelho mostra isso, mas quando tudo está naturalmente certo, é o final. Então a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, e isso muitas das vezes tende a nos abater, a nos desanimar. Por quê? Porque não é fácil. Talvez alguém falar que está passando por uma luta, a gente ouvir alguém falar que passa por uma luta é uma coisa, mas quando a gente está passando por ela, a gente sabe que verdadeiramente não é fácil. E você vê que alguém está passando por uma dificuldade, você pode até, por mais que você compadeça, não é o mesmo que quando você passa pelaquela situação que aquela pessoa está vivendo. Então eu quero nessa noite compartilhar com a igreja aqui, e eu sei que nós que estamos aqui já enfrentamos diversas situações, são coisas que vieram para nos abater na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Então isso é uma certeza, quando esse problema vem, muitas das vezes nós ficamos abatidos emocionalmente. Quem já não se abateu emocionalmente? Quem já não se abateu espiritualmente? Mas se nós vermos na Bíblia, Jesus vai dizer: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz isso, naturalmente, às vezes a gente vê isso até muito em temas de festa, as pessoas já pensam logo no povo que está no mundo sofrendo. E muitas das vezes esse versículo aqui é para nós que estamos na obra de Deus e nos sentindo cansados, nos sentindo sobrecarregados.
E aí Jesus vai fazer questão de dizer: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então esta é a promessa que Deus tem para os seus filhos. No versículo que nós lemos, diz que dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui desse jeito, sem nenhum vigor, sem nenhuma expectativa. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que nos ensina a vencer os momentos difíceis. Os momentos difíceis da vida, Ele nos ensina a vencer. Então, se nós vermos aqui, a introdução vai dizer, muitas vezes, quando recebemos uma má notícia, passamos por tempos difíceis da nossa vida e sentimos as nossas forças emocional e espiritual se esgotar. Não, assim, não é assim que acontece. Talvez você está beleza, mas de repente você recebe aquela notícia, e aquela notícia te coloca para baixo. Aquela notícia é como jogar um balde de água fria dentro da fogueira. A fogueira que estava queimando, de repente vem aquela notícia tão ruim que tira o seu ânimo, o seu vigor, a sua expectativa. E isso acontece no dia a dia. Isso acontece tanto lá fora como dentro da igreja, que pessoas que são usadas para jogar um balde de água fria no nosso ministério, no nosso projeto, nos nossos sonhos. E é tão ruim quando acontece isso, né, na casa de Deus. Mas isso muitas das vezes nós sentimos para baixo. Porque às vezes você se decepciona com quem você imagina que jamais iria te decepcionar. Às vezes você é traído por alguém que você jamais imaginou que você seria traído. E isso dói, isso machuca, isso entristece, abate tanto o nosso emocional também como o espiritual. Você fica sem reação. E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu faço? Eu não esperava por isso. Esperava qualquer coisa, menos essa situação. Ou talvez lá fora, alguma frustração na família, no emprego. E aí, o que vamos fazer agora diante dessa situação? É natural acontecer isso? É. Vai acontecer uma vez e vai acontecer de novo, pastor? Eu já passei por isso, vai acontecer de novo. Porque o mundo jaz no maligno. Nós vivemos num mundo mau. No mundo, aonde quem vive no mundo, está no mundo, ele está aberto para passar por todas essas situações. O mundo é um lugar de aflição, de angústia, de dores. Mas também, a cada luta que nós enfrentamos, a cada deserto que nós passamos, nós nos saímos mais forte dele. É por isso que é importante a gente participar na igreja, dos cultos, dos ensinos, porque a gente não só aprende a ser um crente que tem a palavra, mas nós vamos nos preparar para o dia mau, para o dia difícil, para o dia da situação complicada, o dia que na casa nada estiver bem, no ministério, o dia que na vida profissional as coisas não estiverem dando muito certo. É aí que nós precisamos ter a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo para que nós possamos sair bem dessas situações. Isso é natural, irmão. Não só eu, só você, mas os homens de Deus também passaram por processos dessas maneiras. E então veja bem, e é interessante que quando você está cansado emocionalmente e espiritualmente, você está fragilizado, é nesse momento que o inimigo se levanta, é nesse momento que o inimigo arma tudo para até mesmo colocar você mais para baixo ainda.
É nessa hora, porque enquanto você está forte, você está cheio da graça de Deus. Mas lembra quando Jesus estava lá no deserto? Quando ele teve fome, a Bíblia diz que então aí o diabo se apresentou a ele. Você já lembra quando Jesus estava no Getsêmani, no momento de angústia, de dor? É ali que o inimigo se apresenta para tentar frustrar, para tentar colocar um ponto final na trajetória do nosso mestre. Mas a Bíblia diz que em todas essas situações, Jesus sobressaiu delas. Jesus diz, o apóstolo Paulo diz que apesar de todas essas situações, adversidade, dificuldade, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando o diabo percebe que a nossa alma está abatida, quando ele percebe que a sua alma está angustiada, ele logo tenta derrubar, sugando até a nossa vontade de orar. É isso que o inimigo faz. Ele vem para roubar, ele quer sugar, tirar tudo que você tem. Você que estava animado, você que estava contente, você que estava cheio de sonhos e projetos, agora nem orar você quer mais. Ah, não vou mais orar não, porque eu estou indisposto, não tem força. Isso que o versículo aqui diz: dá vigor aos cansados e multiplica forças do que não tem nenhum vigor. Então Deus que nós servimos é um Deus que renova. Ele nos dá estratégias, Ele nos dá orientações para que nós possamos vencer todas as batalhas. Esse som está cortando direto esse microfone, né? Eu acho que é porque está escondido aí embaixo aí da mesinha e fica cortando as antenas, sei lá. Mas eu digo para os irmãos que a obra do Senhor, ela precisa ser feita, e nós precisamos entender que não tem nada fácil não, irmão. Não tem nada fácil. Você hoje está aqui, mas só Deus sabe o que você passou, está passando, você enfrenta, né? Aí a gente sempre vê a grama do vizinho bem verdinha. A vida do próximo sempre é melhor do que a da gente. Mas se ele contar a sua história, você vai dizer: meu Deus, eu estou no céu. É porque assim, só quem passa, está passando, é que sabe o que está vivendo. Mas nós vamos desanimar, nós vamos desmaiar, nós vamos largar tudo para lá? Claro que não. Por quê? Porque nós vamos para a Bíblia. E a Bíblia nos dá respaldos. A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé. E Números capítulo 11, do versículo 11 até o 17, eu quero pedir o pastor divino para ler, e a igreja acompanha. Abra sua Bíblia aí. Números, nós temos um culto de aprendermos aqui a Bíblia Sagrada, manusear ela. Abra sua Bíblia. Tem gente que quando ele vai abrir a Bíblia, ele não sabe nem onde é que está o livro da Bíblia. Aí só sabe que está entre Gênesis e Apocalipse, mas aí não sabe o local que está, porque não tem hábito. Então, Números 11, do 11 ao 17. E disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu povo? Porque não achei graça aos teus olhos, visto que pusestes sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me disseste: leva em teus braços, como uma ama leva a criança no colo, a terra em que jurou aos seus pais? Onde conseguiria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, e é muito pesado para mim. Assim, trata-me, mata-me de uma vez, te peço-te. Só tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes viver a minha própria ruína? Disse o Senhor a Moisés:
ajunta 70 homens dos anciões de Israel, que sereis líder, supervisor do povo. Tu trarás a tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e eles ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não leves sozinho. Olha aí, glória a Deus. E agora está abaixo demais isso aqui. Então, veja bem que no momento que Deus faz uma promessa para Moisés, ele vai liderar um povo, ou seja, é o seu chamado. Se nós olharmos na Bíblia, no livro de Números, de Êxodo 3, 6 ao 10, nós vamos ver Deus chamando, fazendo o chamado para que ele libertasse um povo que estava preso. E Moisés, ele vai cumprir aquela missão, porque ele seria o libertador do povo que estava algemado, escravizado. Mas na passagem que o irmão leu, olha como é que está a liderança de Moisés. Moisés está cansado. Moisés está fragilizado, esgotado, tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente abatido. Por que isso? Isso é a vida, irmão. E ele pede a própria morte. Você já imaginou, tem momento na nossa vida, no ministério, que o crente ele olha assim e fala: meu Deus, faz alguma coisa. Isso é algo do ser humano, nós somos frágeis. Então Moisés está numa situação complicada. Ele diz: o que eu tenho com esse povo? Eu poderia estar vivendo a minha vida. Foi eu que trouxe esse povo para cá. Por acaso sou eu mãe desse povo que eu tenho que pegar nos braços? E então naquele momento ele fala com Deus, ele questiona com Deus. E a Bíblia vai dizer, meus queridos e amados irmãos, que naquele momento ele se sente amargurado. E ele diz: como eu vou dar tanto alimento para tanta gente dessa maneira? Quase 3 milhões de pessoas andando no deserto, irmão. Uma quantidade de pessoas, não é 2.000 pessoas, é 3 milhões de pessoas andando no deserto. E um líder ali tentando, fazendo de tudo. Nós vamos ver Moisés na jornada, muitas das vezes angustiado, tentando até mesmo fazer aquilo que era a direção de Deus, o que era certo. Pode baixar um pouquinho, que aqui a caixa abriu de novo, irmão. Pode baixar o microfone. Então, tentando fazer o que era certo, e por causa da pressão, da dificuldade, ele se sente esgotado. Se nós olharmos Moisés, ele, em vez de tocar na rocha, ele vai bater. Por quê? Porque ele estava cansado, ele estava estafado, e a pressão do povo, porque o povo é mau, irmão. Não pense que as pessoas são boas, porque elas não são. Porque se Jesus veio e os próprios judeus, nossos pecados, crucificaram Jesus, se ele viesse, aconteceria de novo. Não adianta pensar que esse povo que está aqui é melhor do que aquele povo que crucificou Jesus, que não é. É a natureza humana. As pessoas têm prazer em ver alguém sofrer. Tem gente que é assim, ele fica camuflado dentro da igreja, dentro da obra de Deus, trazendo problemas como Dotã, Abirão, né? Aqueles homens que foram pessoas que eram ali, como se diz, os populachos, pessoas que não eram do povo de Deus, mas que estavam envolvidas, porque não saíram dali no meio daquelas pessoas somente os judeus. Saíram muitas pessoas que tinham crenças diferentes, que tinham uma fé diferente. Mas o verdadeiro cristão é aquele
que aconteça o que acontecer, ele está firme, ele está focado, ele está ajudando, ele está estendendo a mão, ele está contribuindo. Mas diz a palavra de Deus que nesse momento Moisés está dizendo: Senhor, tira a minha vida, eu não suporto mais. Ele está orando, e muitas das vezes nós estamos desse jeito, pedindo a Deus uma saída, uma solução. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: e Deus respondeu Moisés de forma esplendosa aquela oração que ele fez? Não. Deus desceu o fogo do céu, manifestou a glória dele? Não, não foi assim que Deus fez. O irmão leu aí que Deus deu ordem que eles separassem pessoas, 70, que ele derramaria do Espírito que estava sobre eles, sobre esses 70, e distribuísse os trabalhos, porque isso se tornou um peso na vida de Moisés. Talvez você entrou aqui também, e você está se sentindo cansado, porque você não compartilha o trabalho que você faz com as outras pessoas. Sabe por que muita gente está estafada, parando e dizendo que não prossegue mais? É porque ele quer fazer tudo sozinho. E nós temos que entender que tem coisas que não vai depender de orarmos, não vai depender simplesmente de nós trabalharmos de dia e de noite. Vai ter situações que nós vamos ter que administrar com sabedoria. Como? Distribuindo as tarefas. O próprio Jetro, sogro de Moisés, vai dizer: olha, está errado, divide as tarefas, divide os grupos, e coloca o povo, cada um, para fazer alguma coisa. Porque se o povo ocupado já dá trabalho, agora imagina desocupado. Se alguém trabalhando, se alguém se movimentando, agindo, sem ter tempo, na correria, ainda arruma meios para colocar pessoas para baixo, desanimar pessoas, agora imagina um povo sem fazer nada. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do inimigo. É por isso que nós precisamos entender que ninguém faz a obra de Deus só. Aqui nós somos o corpo, a igreja, e esse corpo vivo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, nós precisamos estar unidos numa só fé, numa só visão, numa só esperança. Porque se fosse para mim estar aqui só, eu não poderia fazer nada. Mas nós só chegamos até aqui porque nós estamos juntos, unidos, e assim é também em cada uma das congregações. Talvez o líder está para morrer, o líder está se esforçando ao ponto de dizer: eu não suporto mais, meu Deus. Quantas lideranças às vezes entram até em depressão por causa de irmãos, de pessoas que são rebeldes, que não ajudam, que não participa, que não faz, e está sempre procurando atrapalhar os projetos que está sendo levantado. Deus não opera nessas coisas. Deus trabalha onde existe a união. E Moisés, por falta de orientação, mas o próprio Deus vai fazer o quê? Separa pessoas, que eu vou colocar do Espírito que está sobre ti, sobre eles. E então as coisas começou a melhorar. As coisas começou, ele teve espaço para respirar. Porque é no momento de cansaço, de angústia, é que a gente faz besteira. O inimigo, ele quer te oprimir de uma forma para quando chegar, encantoar a pessoa e chegar num ponto que você vai pegar e fazer o que não deveria ter feito. Se o fardo está pesado, distribua com alguém. Se você está passando por um momento difícil, talvez seja falta, porque ninguém faz nada só. Ninguém nasceu para ficar só. Olha o que diz Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Aleluia, Deus. 4, do 9 ao 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do que o seu trabalho.
Se cair um, outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem levanta. Está vendo aí? É melhor ser dois do que um. Porque caindo, um ou outro vai levantar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: eu posso contar com você? Ué. Nós somos dependentes um dos outros. Nós somos necessitados um dos outros. A Bíblia diz: se uma casa, se ela se dividir, ela não vai subsistir. Se um reino se divide, ele se destrói. Então eu quero nessa noite dizer que muitos estão se sentindo fracos, angustiados, desanimados. Talvez não seja por causa da multidão de trabalho, é claro que isso é natural, mas talvez seja porque você quer fazer tudo só. É por isso que existem equipes, é por isso que existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o vice, o fulano, cada um tem uma função. E cada um realiza o trabalho que precisa ser realizado. Então Moisés, ele achou que seria simplesmente pegar o povo e entrar no deserto e ir embora. Só que no meio da caminhada tem os problemas, existe as dificuldades, aparecem as situações para ser resolvida. E é nesse momento que a gente precisa ter cautela, é nesse momento que a gente precisa ter sensibilidade. E se cada um fizer a sua parte, a Bíblia diz: se um tiver frio, um aquece o outro. Essa é a palavra de Deus. Sem unidade, sem união, nós não vamos vencer. E então Moisés, ele só conseguiu vencer aquela situação depois que ele começou a usar essa estratégia de dividir as tarefas com as outras pessoas, dividir o fardo com outras pessoas. Ninguém é ilha para viver só, irmão. Ninguém é uma ilha para viver isolado, sozinho. Tem pessoas que dizem assim: aqui é meu lugar e ninguém vai entrar. Tem gente que ele quer defender a obra de Deus como se fosse um patrimônio dele. A obra é do Senhor e quem tem liberdade para fazer a obra é o Espírito Santo. Mas tem gente que ele quer, não, quem comanda sou eu, aqui quem fala sou eu. Ei, não é assim que funciona. Quem é dono da obra é Jesus Cristo de Nazaré. Quem te colocou aí foi Deus, mas o mesmo Deus que te colocou te tira. O Deus que me colocou aqui, Ele me tira. A hora que Ele quiser é só Ele falar. Agora nós precisamos entender que a união, a unidade é que faz a força. Não dá para você ver alguém com um fardo pesado caindo e ninguém ajudar. Lembra de Jesus levando a cruz? Aí eles vão dizer assim: vai obrigar alguém a carregar a cruz, Simão Cirineu. Por quê? Porque Jesus estava caindo, eles viram que ele não tinha força, porque a trajetória era longa para chegar no Gólgota. Então eles disseram: esse homem não tem condição. Até quem está lá no mundo, muitas das vezes consegue ver o que o crente não consegue ver dentro da obra de Deus. A pessoa está vendo o pastor sofrer, o obreiro sofrer, caindo, sofrendo, morrendo, e ele faz vista grossa e diz: isso não estou nem aí, não é comigo. Cada um faz o que tiver de fazer, e quando for minha vez eu vou lá e faço. Só que a Bíblia diz que aqui se planta e aqui se colhe. Porque esses que fazem isso, amanhã eles vão estar na mesma situação e não vão arranjar ninguém para ajudar eles. Aí eles vão lembrar e dizer assim: como eu fui maldoso, por que eu não ajudei? Porque a Bíblia diz, irmão, que na maneira em que nós medirmos, nós seremos medidos também. Então não adianta eu achar que eu vou olhar na obra de Deus. Você chega aqui na igreja, você vê uma obra acontecendo, você sabe que a obra é boa. Eu até falei aqui sobre a passagem de Malta na escola dominical, que quando eles chegaram na ilha, o que eles acenderam para eles aquecer? Uma fogueira, não foi? Uma fogueira.
Por que eles acenderam a fogueira? Porque a Bíblia diz que caía chuva e fazia frio. Então o que há mais de importante do que uma fogueira quando se sente frio debaixo de uma chuva, molhados, ensopados? E as pessoas olhando viram que a fogueira era boa. Falou, essa fogueira aqui, olha a multidão em volta dela. Só que quem foi pegar graveto para alimentar a fogueira? Quantos foram? Só um. Só Paulo. Às vezes nós olhamos, pastor Divino, a obra e nós achamos essa obra é boa, mas nós não temos a iniciativa de levar o nosso graveto, levar a nossa contribuição. Você olha e diz, esse ministério é uma bênção, então invista no ministério. Essa pastora que Deus trouxe para cá, para essa igreja, o pastor Divino, a pastora Edith, o pastor fulano, o pastor Marisete, pastora Marisete, pastor Joel, é uma bênção aqui, então invista, ajuda eles, estenda as mãos e não fica olhando, porque senão aquilo que é bom, uma hora não tem mais. Verdade. Quantas pessoas perderam bênçãos, e bênçãos porque não conseguiram ver a dimensão da obra de Deus. Aí quando Deus tira, tirou fulano, meu Deus, porque não foi valorizado. Moisés estava sofrendo, Moisés estava pedindo a própria morte, dizendo, Deus, eu não pedi essa multidão, eu não sou dono deste povo, esse povo quer carne, esse povo quer água, quer tudo, onde é que eu vou arrumar comida? Porque é só cobrança. O que acontece hoje na obra é cobrança, cobrança em cima de cobrança, mas ninguém quer ajudar. Critica, mas ninguém estende a mão para fazer alguma coisa. Esse líder, se fosse eu, fazia assim, fazia assado, fazia daquela maneira. Irmão, o dia que você for líder, você faz. Mas enquanto você está sendo liderado, dá glória a Deus e ajuda a obra. Estende a mão para a obra. Tem crente que ele não evolui, ele não cresce, e ele está estagnado, parado. Por quê? Porque ele acha que a obra não tem nenhum valor. Ele está dentro da igreja e perdido dentro dela. Ele está dentro da igreja e desunido dos demais. Vamos unir as nossas forças, vamos unir as nossas mãos. O povo de Deus é tão desunido, irmão, que não é brincadeira. Já tem tempo aqui, uma questão de, que nós temos que ter um representante lá na Câmara, e cadê esse representante? Por que não existe esse representante? Sabe por quê? Aqui todo mundo concorda, quando vira as costas, fala, eu não voto, eu vou ajudar fulano nada, eu vou ajudar esse ciclano. Aonde que está a nossa fé? Aonde é que está a nossa unidade? Quando nós falamos de união, uma coisa, unidade é outra. E aí entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e não conseguimos alcançar grandes projetos. Não só isso, mas quantos projetos nós deixamos de alcançar por falta de unidade? Porque cada um quer viver a sua própria vida individualmente, dizendo, eu sou do partido fulano, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, mas Jesus é que é o dono da obra. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então entenda que tudo que nós estamos vivendo aqui é um tempo, e esse tempo vai passar, e quando esse tempo passar, ele não volta mais. Então o que tendes para fazer, fazei hoje. Quando estiver lá no caixão, não adianta chorar não, não adianta levar flor lá não adianta visitar os cemitérios, né, a cova, não adianta, aí já era, irmão. A hora de fazer enquanto está em vida. Valoriza o seu líder, valoriza o seu pastor, o obreiro da igreja, o irmão da igreja. Trata ele com sinceridade, com amor, com dedicação, porque aí sim, quando Deus te fizer uma obra na sua vida, ou recolher que Ele quiser recolher, você vai dizer, eu fiz a minha parte, o que eu pude fazer eu fiz. Mas quantos desceram à sepultura? Quantos descerão à sepultura com a consciência pesada, dizendo, eu fiz muita coisa errada,
eu persegui muito, eu maltratei muito, eu fiz muita coisa para maltratar, para pôr gente para baixo. Tem gente que é maldoso, mas a Bíblia diz que Deus sonda os nossos pensamentos, Deus sonda os nossos corações, irmão. Deus sabe de cada um de nós aqui o que nós verdadeiramente somos diante do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que usa de engano não vai ficar na casa de Deus. Lembra que Moisés, ele distribui as tarefas, a jornada continua, mas a terra se abre e engole multidões de pessoas rebeldes, multidões de pessoas que se rebeliam, que levantam contra a liderança, contra ministérios. O povo hoje quer tocar no nome de profeta, no nome de pastor, como se estivesse tocando em qualquer coisa. Cuidado, não fale mal de homem, de mulher de Deus. Vigia, coloca um guarda na boca. O povo judeu, uma coisa que eles não fazem é falar mal de ninguém, porque eles sabem que cada vez que eu falo mal do meu irmão, eu vou atrair todas as maldições que eu estou falando do irmão para a minha vida. Meu Deus. E aí vem o esgotamento. Aí você olha, vê o pastor triste, abatido, né? Vê os obreiros da igreja para baixo. Talvez por quê? Porque está faltando uma palavra diferente da nossa parte. E eu quero dizer para cada um dos irmãos, nós estamos juntos no mesmo barco. Nós precisamos ser leais uns aos outros para que nós venhamos ir até o fim. Defenda a causa do seu irmão, defenda a causa um do outro e nós vamos vencer. Agora ficar esse partidinho, um fala daqui, outro fala dali, isso não resolve nada. Isso não resolve. E a Bíblia é clara quando ela diz que um pouquinho de fermento, ele estraga toda a massa, ou seja, leveda toda a massa. Eu cheguei foi ontem, conversando com um pastor, ele me disse assim: rapaz, mas não está fácil. Eu falei, é o final dos tempos, né? Ele disse, minha igreja tinha tantas pessoas, de repente começou a sumir as pessoas. Aí eu falei para ele, não, sua igreja não estava cheia, a sua igreja estava inchada. E ele falou, foi isso mesmo. Porque quando se tem crentes lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, aconteça o que acontecer, esse crente está ali. Esse crente não abre mão da sua fé, ele não nega a fé, ele vai até o fim, porque ele sabe que para nós aqui, que estamos caminhando rumo à terra prometida, a nova Jerusalém, nós precisamos unir para chegar lá. Nós todos aqui temos um só objetivo, qual é? A nossa salvação. É um dia chegar e entrar na cidade pelas portas, não é isso? Então por que eu vou maltratar e perseguir meu irmão, sendo que eu posso ajudar ele? E se alguém pisar no pé, às vezes por inocência, por imaturidade, perdoa, porque o perdão é a base do nosso sucesso. O perdão é o segredo da nossa vitória. Esse negócio de filho não falar com o pai e estar dentro de igreja falando que vai para o céu, esse negócio de mulher não falar com o esposo e falar que vai para o céu, qual céu? Só se for o céu da boca da onça. Esse negócio de crente intrigado um com o outro dentro de uma igreja desse tamanhozinho aqui, olha o tamanho dessa igreja. Aí você vai ver aí, quando Jesus voltar, fala, toma vergonha na cara. Que tipo de crente é você? Aparta de mim, que eu não te conheço. Fofoqueiro, encrenqueiro, larga de enrusgar. Então isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Às vezes a gente toca, fala no mesmo assunto, por quê? Porque é isso que Deus está falando. É o que nesses dias nós estamos vivendo em dificuldade, e muitos estão desanimados, abatidos,
Mas eu trago uma palavra de esperança para ti. Olha para esse irmão que está do seu lado, da direita ou da esquerda, e entenda que ele faz parte da sua vida. E que esse irmão, essa irmã, esse obreiro, esse pastor que Deus levantou lá na congregação ou aqui na sede, é a pessoa que Deus levantou para nós andarmos juntos. Então entenda isso, e você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. Compartilhe as suas necessidades um com os outros. Diz a palavra de Deus que nós devemos comunicar com os santos as nossas necessidades. Ou seja, alguém que você vai confiar. Procure o seu líder, procure o seu pastor e fala, porque muitas das vezes a gente está a ponto de explodir. Isso é natural também, essa luta, essa batalha. Mas tem muitas coisas que podem ser evitadas. E Moisés foi com aquele povo até chegar o destino final, mas somente 2 daquela multidão que saíram do Egito entraram lá. Nem o próprio Moisés entrou, porque do Monte Nebo ele vista a terra, mas lá ele não entrou. Mas o importante é que ele cumpriu a missão que Deus havia entregado nas mãos dele. Veja Gênesis capítulo 25, abra sua Bíblia aí em Gênesis. Você que estiver em casa também, puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 25, do 29 ao 34. Aleluia, Jesus. Gênesis 25 e 29. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou cansado do campo. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, pois isso se chamou Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E respondeu Esaú: estou pronto, a ponto de morrer, logo para que me sirva o direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e então levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então está aí a palavra do Senhor. Nós estamos falando aqui, é uma coisa interessante. Por que muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda para alguém? Isso é algo que acontece muito. Por que muitos de nós temos dificuldade de pedir ajuda para alguém? Primeiro, eu vejo que pode ser por causa da exposição, não quer expor o que ele está vivendo. Por que não quer expor? Porque hoje nós vivemos num mundo difícil, onde às vezes você expõe um assunto para alguém e essa pessoa não tem a capacidade de manter aquilo em sigilo. Tem assuntos que precisa, o obreiro tem que aprender o que eu vou falar aqui. Tem assuntos que você ouve e compartilha com alguém, que o obreiro tem que levar para a sepultura. Tem que levar para a sepultura. Não tem nem, talvez nem a mulher vai saber. Ninguém. Pastor, ou talvez a esposa do pastor compartilhou alguma coisa de algum irmão que veio e lhe falou alguma coisa, aquilo não pode ser exposto. Jamais. E tem pessoas que não sabem guardar segredo, não sabem manter-se fiel a uma aliança. E eu acho que um dos meios que as pessoas não se expõem muito é por causa desse medo, né? Será que as pessoas vão me entender? Né? Às vezes a pessoa fala assim: será que se eu contar alguém vai me entender? Aí fica com aquilo. Mas procura o seu líder, procura o seu pastor, e ele vai te ouvir, vai te direcionar, porque não tem nada melhor do que um bom conselho. Porque na multidão de conselho, o povo não vai se corromper. O povo se corrompe porque não buscam mais conselhos.
Quantas pessoas estão arruinadas porque no cansaço da vida, nas dificuldades da vida, tomaram atitudes erradas. Então entenda, peça conselho. Será que eu não vou ser inconveniente? Talvez seja isso. A pessoa fica preocupada com essas coisas. O que vão pensar de mim? Então não importa, irmão, o que você está enfrentando. É claro que você não vai expor sua vida para qualquer pessoa, mas você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem um líder. Então, se você tem afinidade e se você confia, você tem que compartilhar, porque ninguém vive só. Nós precisamos abrir o nosso coração um para os outros, para que a gente venha vencer. Mas na passagem que o irmão leu aqui em Gênesis 25, do 29 ao 34, a Bíblia vai falar que Esaú chega cansado. Nós estamos falando sobre cansaço. Talvez você está aqui, você está cansado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E no momento de cansaço, nós não podemos tomar decisões. Quantas vezes nós quebramos a cara por tomar decisões em momentos de cansaço, de dor, de angústia, de dificuldade. Então aprenda isso nessa noite. Nunca tome decisão em momentos de cansaço. A Bíblia diz que Esaú está chegando da caça, e a Bíblia diz que ele está muito Aí ele vê o seu irmão preparado lá, um guisado gostoso, uma sopa de lentilha. Aí ele diz: olha, dai-me de comer aí desse guisado. Aí Jacó vai falar assim: eu dou, mas você vai ter que me dar o seu direito de primogenitura. Aí ele olha e diz assim: do que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Sabe o que é isso? A pessoa que toma decisões em momentos de cansaço. Nunca tome atitude em momentos precipitados da sua vida, porque assim, se você prestar atenção, é no momento que você está no aperto, na dificuldade, é que chega coisa para você resolver, e no momento você não está em cabeça para resolver nada. Aí as pessoas usam essa estratégia, aí vai trazer a pressão para o líder, para a pessoa, e daqui um pouco: eu queria saber isso, saber aquilo. Vai para casa, que depois nós conversamos. Agora não tem decisão nenhuma. Não tome atitude quando você estiver em momentos de cansaço, de esgotamento, porque não será aplausível diante de Deus e nem diante do seu ministério. Porque a Bíblia diz que aquele que age precipitado, esse peca contra o Senhor. Então, em nome de Jesus, você está com dúvida, está com alguma dificuldade, não tome decisão, espera, porque o inimigo é sagaz, o inimigo é cheio de estratégia, ele vai querer que você tome a decisão. Mas é hora de nós entendermos, porque a Bíblia diz que Esaú havia chegado do campo muito cansado, faminto, e quando ele viu o prato de lentilha, ele ficou: que delícia, eu preciso participar, eu quero é comida. E a Bíblia diz que tempos depois Esaú tentou herdar a bênção. Os irmãos conhecem a história, mas foi tarde demais. Ele jogou fora a bênção. Tem muita gente que, por causa do cansaço, da fadiga, da luta que está enfrentando, está jogando bênção fora, está entregando o ministério. Tem gente: não aguento mais, vou lá, vou entregar a obra, e depois fica com a carona desse tamanho. Sabe por quê? Porque depois o diabo chega e aí eu falo: o que eu fiz? Aonde é que eu estava com a cabeça? E vai chorar. Quem age precipitado peca. Talvez você que está na obra, fazendo a obra de Deus, é melhor você, mesmo cansado, muitas das vezes você está se sentindo atribulado, mas você não vai ser vencido, porque Deus está com você.
É melhor você continuar fazendo a obra que Deus entregou nas tuas mãos, do que você deixar ela de bandeja e depois o inimigo jogar na sua cara e falar assim: cadê a sua bênção? Foi embora. E aí você corre atrás para trazer a bênção de volta, mas não tem mais jeito, porque a decisão já foi tomada. Quantos têm perdido bênção? Portas se fecharam. Quantas bênçãos no ministério, quantas portas ministeriais fechadas, por causa de atitude inesperada de pessoas que não souberam esperar o momento e a hora certa. Nunca devemos tomar decisão quando estivermos cansados. Busque primeiro descansar em Deus e peça conselho para o seu discipulador, peça conselho para o seu líder espiritual. Se você tem dúvida, procure o seu pastor. Pastor, eu preciso de um gabinete, eu preciso de um horário, eu preciso conversar, que eu tenho dúvida. E então, depois dessa conversa, você vai ter a visão aberta, você vai dizer e vai fazer aquilo que é certo. O Moisés enfrentou Esaú por momento de cansaço da vida, tomou a atitude errada, e nós estamos vendo na Bíblia que nós podemos nos livrar dessas situações se nós usarmos a nossa cabeça, pôr a cabeça para funcionar. Quem aqui já não tomou uma atitude num momento que você estava num momento impróprio, você tomou a atitude e depois você viu a besteira que fez? Que é assim, o inimigo ele chega com a bandeja, ele chega com a proposta. Aí quando você assusta, você põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, e agora, hein? E agora, hein? Isso acontece. No cotidiano lá fora, acontece na igreja. Para que eu fui falar aquilo? Tem gente que não mede palavra. Do jeito que ele chega, ele lança as palavras em cima das pessoas. E a gente tem que aprender a reter a língua dentro da nossa boca. Tem gente que ele não está preocupado não, ele fala pelos cotovelos. E nós precisamos aprender a refrear a nossa língua, controlar essa língua, porque essa língua tanto edifica como ela destrói. E quantas pessoas hoje estão mortas espiritualmente por nossa causa? Quantas pessoas, por uma atitude errada que eu tomei, hoje talvez nem na casa de Deus está mais. Então vamos tomar cuidado, vamos pedir direcionamento. Se você não consegue, está vendo que o momento não é oportuno, cale-se. Porque tem gente que é assim, tudo ele já quer falar tudo, ele não tem domínio próprio, e nós temos que pedir a Deus domínio próprio. Então, no momento de estar muito cansado, Esaú perdeu a sua bênção. E quantos têm perdido as bênçãos por causa de tomarem atitude em momento errado, em momento que não era o momento de falar, porque lá em Eclesiastes diz que tem momento para tudo, irmão. Tem momento de falar, mas também tem momento de ficar calado. Tem momento de plantar, mas também tem momento de colher o que se plantou. E a gente precisa esperar o momento certo, a hora certa, para a gente fazer a obra de Deus. 1 Reis 19, abra a sua Bíblia aí, nós vamos encerrar com esse versículo aqui. 1 Reis 19, do 4 ao 9. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia. Chegou, assentou debaixo de um zimbro e pediu para si mesmo a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma-me agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitando, dormiu debaixo de um zimbro, e subitamente um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E ele olhou e viu que sua cabeceira estava um pão sobre as brasas e a botija de água. E tendo comido, bebeu, tomou e deitou-se.
E o anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta, come, pois muito longa será a sua caminhada. E levantando, comeu e bebeu. Com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e disse: veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Aí, veja que o grande profeta Elias está passando por um momento tão difícil, que ele também vai pedir o que? A própria morte. Irmão, isso aqui são momentos de esgotamento do obreiro. São momentos difíceis na vida, porque você vê alguém como Moisés, como Elias, pedir a morte, não é fácil. É um momento, é uma situação complicada. Mas nada justifica nós nos isolarmos. A Bíblia diz que ele vai ter o alimento, ele vai continuar alimentando, dormindo, o anjo vai trazer a provisão, no momento de cansaço, esgotamento que ele estava vivendo, e ele vai caminhar e vai se encavernar dentro de uma caverna, vai entrar dentro daquela caverna e se isolar. Quantas pessoas, por causa do cansaço, das dificuldades, dos embates, das perseguições, estão isoladas. Quantas pessoas que já oraram, que já evangelizaram e hoje estão encavernadas. E o Senhor não quer que nós, como igreja de Deus, venhamos ficar prostrados, paralisados. O Senhor te chamou para você ir. Não se deixe abater pela afronta do inimigo, porque Jezabel procurava o profeta para matar. Eu quero o profeta morto. A perseguição ela vem sobre mim e sobre ti, mas se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Você vai ceder? Você vai se entregar? Você vai ficar nessa depressão? Você vai ficar angustiado porque o inimigo fez de tudo, armou um laço contra a sua vida, e agora ele não quer que você saia desse lugar onde você está. Você tem que provar que o Deus que te chamou, Ele é forte para cumprir com todas as promessas que Ele fez na sua vida. Mas as promessas de Deus vai se cumprir em ti, mas você precisa entender que você precisa de ajuda. Nós precisamos abrir para recebermos ajuda e dizer: eu preciso de ajuda, Deus me ajuda. Porque tem gente dizendo: não, não dá mais, não tem mais jeito, parei, estacionei e é daqui para pior. Não faça isso. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou, porque a Bíblia diz que quando Deus pergunta, ele no final ele faz a pergunta: o que fazes aqui, Elias? É o que Deus está perguntando para a igreja Assembleia de Deus Ebenezer e para todos que nos ouvem: o que fazes aqui, fulano? O que fazes aqui, José, Maria, Beltrano, fulano? O que fazes aqui? Deus não te quer desse jeito. Deus não te quer porque ainda tem reis para ser ungido, ainda tem sucessor para ser levantado, a obra não terminou. Deus quer fazer algo sobrenatural na vida de quem quer morrer. Ele vai subir no redemoinho, vai subir na carruagem, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus tem para a sua vida é muito grande ainda, mas por causa do embate, do cansaço do dia a dia, você mexe com as mesmas coisas, todo dia aquela perseguição, aquela batalha, e muitas das vezes muitos vão se desanimando. Use estratégias, irmão. Peça ao Espírito Santo de Deus, pastores, estratégias.
Peça a Deus, entenda, por mais difícil que seja a tua situação, que seja como esses homens aqui: Pai, eu peço a morte. Nunca desista dos seus sonhos. Ainda que você esteja no último, nas suas forças finais, esgotado, não desista dos projetos que Deus tem contigo. Não abra mão dos seus sonhos. O choro, ele dura uma noite, mas depois de toda turbulência vem a calmaria. Depois de toda dificuldade, de todo o processo difícil, vem um dia melhor. Já pensou quantos aqui, se tivesse desistido, hoje você não teria alcançado o que você alcançou? Já pensou que muitos de nós não tivessem perseverado, e muitas das vezes o inimigo dizendo: esse aí já era, esse não tem mais jeito, mas de repente você ressurgiu novamente com mais força, com mais graça, e as pessoas hoje estão vendo você muito mais forte. Então, em nome de Jesus Cristo, virá o cansaço, a perseguição, a dificuldade, mas você não pode se entregar. A caverna não é o seu lugar. O deserto não é o lugar que Deus fez para você morrer. Deus tem uma nova expectativa para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo sublime para a sua vida. É só você continuar perseverando. Não desista de sonhar. Não desista, não faça, porque se Deus chega e diz: o que fazes aqui, Elias? Come, levanta, e a Bíblia diz que ele vai continuar na jornada, e reis serão levantados, sucessor foi levantado. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Talvez você está dizendo: a obra para mim é só isso aqui, acabou. Não é. O que Deus ainda tem para fazer na tua vida ainda é coisa grande, e você precisa crer nisso. Ou você acha que seu ministério vai terminar desse jeito? Ou você acha que Deus te chamou para ficar dessa forma? Então, em nome de Jesus, tenha sabedoria nos momentos de cansaço, e não haja precipitadamente, porque quem precipita peca. Tem muita gente chorando hoje porque jogou a bênção fora, como fez Esaú. Tem muita gente hoje olhando a terra e não pode entrar nela, como Moisés tinha tanta vontade de entrar lá e não pôde entrar. Aí alguns dizem: não entrou porque feriu a rocha. E a rocha era o próprio Cristo. Mas aquilo foi um momento de cansaço. E o líder, muitas das vezes, você precisa entender o seu líder. Tem dia que o líder não vai estar 100%. Tem dia que o líder vai estar mais bravo. Você vai chegar: mas o que está acontecendo com esse pastor? Ele não é assim. Você precisa entender que seu pastor, ele tem luta, ele tem dificuldade. Não é todo dia que está rindo, uns dentes escancarados e rindo para todo mundo. Não, tem dia, irmão, que só Jesus sabe como cada um de nós estamos. O irmão lá não falou nada hoje, não deu glória no culto, está desviado. Não é isso não, irmão, talvez está esgotado, cansado. Tem crente que acha que o crente tem que ficar pulando para lá e para cá de dia e de noite. Calma, irmão, nós temos que ter maturidade e deixar a infantilidade para lá. Nós somos um povo escolhido, uma nação santa, um povo eleito e um povo entendido. Deus não está no meio de movimento não. Avivamento é diferente. E avivamento é ter a presença de Deus, é o crente produzir bons frutos, é o crente estar constantemente na obra de Deus. Porque esses crentes que pulam para lá, pulam para cá e só fazendo coisa errada, o que adianta isso? Só dando mancada, não funciona. Então, seja alguém coerente, seja alguém inteligente, e aprenda a entender uns aos outros, porque a caminhada não é fácil. E nós vamos ter que perdoar uns aos outros sempre, porque ninguém é 100%, a gente sempre vai falhar, cada um falha de um jeito, mas se a gente perdoar, nós vamos até o fim, amém? Então que Deus dê direção para a igreja, Deus dê força para a igreja, e que nós possamos aprender a lidar com o cansaço emocional, espiritual, seja ele qual for.
Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Eu gostaria de convidar a irmã Camila, se ela puder louvar a Deus com o hino. Glória a Deus. Nós vamos, enquanto a gente ora, ela vai louvar, e você tem 1 minuto para falar com Deus. Eu quero que você nesse momento seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Como é que você está hoje? Como é que você chegou até aqui nesse culto? Tem dia que a gente chega assim com tanta alegria, né? Com tanto projeto, mas tem dia que a gente chega arrastado, devagar, desanimado. A gente tem nem força, né? Parece que a igreja está aquela mesmice. Não é não, irmão, isso é cansaço. É porque nós somos seres humanos, né? Parece que tem dia que é tudo a mil maravilhas, mas tem dia que parece que está preso, está amarrado. Não tem nada amarrado não, é só um momento que estamos vivendo, mas Jesus está trabalhando e garantindo vitória. Então abra o seu coração nessa noite, fala com Deus. Qual é a dificuldade que tu tem enfrentado? Tu chegou aqui talvez com cansaço emocional, cansaço espiritual, até fisicamente você está, como diz aqui no versículo que nós lemos, Deus dá vigor ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Olha aí, Deus multiplicará as suas forças. Os jovens se cansarão e se fadigarão, mas o jovem certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia. Deus vai renovar as tuas forças.